Fala, trader, beleza? Quero compartilhar com você sobre um princípio técnico muito importante, que é você trabalhar as suas operações sempre a favor da tendência primária. E quando eu falo de tendência primária, eu não estou falando necessariamente daquela linha de pensamento que que Charles Dow compartilhou, né, que Charles Dow escreveu, né, catalogou, sobre uma tendência primária que se desenrola de alguns meses ou talvez até alguns anos, um ano, 2 anos. Não. Quando se fala de tendência primária, você deve olhar para qual fractal que você está operando. Então, eu posso falar de uma tendência primária, por exemplo, no intradiário, que vai se desenrolar ao longo de alguns dias, né? Quando a gente opera no day trade, a tendência primária para a gente ela pode ser considerada aquela tendência que está se desenrolando há alguns dias, de repente há uma semana. Por exemplo, você vai num gráfico que eu chamo de gráfico analítico, você vai olhar para aquele gráfico e vai definir qual que é a tendência primária naquele espaço de tempo curto, mas que para o day trade vai se encaixar perfeitamente. Eu não preciso saber se o mercado está numa tendência de um ano de alta, numa tendência de um ano de baixa para mim operar no day trade, não. Se eu for fazer uma operação de swing trade ou uma posição, legal, é importante para mim um gráfico diário, um gráfico semanal. Mas quando se fala de day trade, você pode escolher como, por exemplo, um gráfico analítico, aquele gráfico que ele vai te passar uma informação muito importante com relação à tendência que está se desenrolando há alguns dias, ou de repente, quem sabe, até uma semana ou alguma coisa superior a isso, tá? E sem dúvidas, o gráfico de 60 minutos ele é um gráfico muito importante dentro do intradiário, né? Porque ele passa para você uma informação de uma hora. E eu posso dizer que muitos swing traders que operam o swing trade, em alguns casos eles vão executar inclusive as operações deles, eles vão executar o trade deles, né, de swing trade, pelo gráfico de 60 minutos. Então o gráfico de 60 minutos ele é um gráfico muito relevante, que ele mostra para a gente uma hora de negociação, tá? Então dentro do nosso mercado, Bovespa, o gráfico de 60 minutos ele é muito importante. Assim como, por exemplo, o gráfico intradiário de 240 minutos, ele é muito importante para quem opera no mercado de Forex, ok? E eu quero compartilhar com vocês, dentro desse princípio de tendência primária, falar o que você deve evitar para fazer trades de reversão. Então, você precisa criar alguns princípios técnicos para você operar trade de reversão. Quando eu falo trade de reversão, eu não estou falando de uma reversão de um movimento de alta nos 5 minutos. Eu estou falando de uma reversão de um movimento que está acontecendo há alguns dias, de repente até algumas semanas, e que a probabilidade do mercado reverter naquele primeiro sinal que ele está dando para você lá nos 5 minutos, uma tendência que está acontecendo há 3, 4, 5 dias, uma semana, é pequeno, né? Ou seja, a taxa de falha é muito grande. Então é isso que você precisa evitar. E aí, consequentemente, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de tempo gráfico, vou falar sobre o princípio de tendência primária, vou falar sobre. Eu vou usar o próprio trade que aconteceu na Vale para destrinchar um pouquinho dessa abordagem que eu quero compartilhar com você aqui, tá? Então, se você ainda não é inscrito e se você não me conhece, eu sou o Daniel Tenório, eu já estou basicamente há 8 anos no mercado financeiro, hoje principalmente focado no mercado Bovespa, operações de day trade, e atualmente eu estou aqui com o meu canal do YouTube, trazendo aí para você algumas aulas técnicas e também vídeos de análise que eu faço aqui todos os domingos. Então, são aulas de segunda, quarta e sexta, aulas técnicas, e domingo, análise semanal do mercado, deixando ali uma possível prévia, baseado na ação do preço, do que nós podemos esperar para aquela próxima semana que vai se iniciar. Isso eu tenho ultimamente analisado o índice dólar, e na última análise eu analisei também um gráfico do ouro, beleza? Então deixa seu like aí se você ainda não deixou seu like para esse canal começar a se desenvolver, que mais pessoas venham a ser alcançado. Tá bom? Bem, então vamos lá, deixa eu compartilhar com você aqui a tela para a gente começar a abordar um pouquinho aqui desse cenário, tá? Então aqui hoje a operação que eu fiz na Vale foi uma operação de rompimento. Então ontem o mercado ele abre com gap de alta, ele me faz esse movimento de alta e basicamente ele falha na continuação e me entrega esse movimento de baixa, inclusive perdendo a mínima do dia. Se eu olhar para esse gráfico aqui dos 10 minutos, né, ou um gráfico menor, eu poderia dizer que realmente talvez a tendência de alta, né, ela estava possivelmente aí começando a reverter, né, talvez ele ia reverter essa tendência de alta que estava acontecendo na Vale. Mas aquele princípio que Alexander Elder falou sobre o conceito de triplo screen ou duplo screen, eu particularmente eu olho muito para dois tempos gráficos, principalmente o gráfico de 60 minutos, que eu considero como um gráfico analítico, e em alguns casos eu tenho até alguns gatilhos operacionais que eu gosto de entrar pelos 60 minutos, mas na maior parte do tempo, 70, 80% das vezes ele vai ser um gráfico analítico. Mas eu posso falar também, por exemplo, sobre um gráfico operacional, e aí pode ser o gráfico de 10, o gráfico de 5 minutos. Geralmente eu vou estar mais ativos nesses gráficos, ou no gráfico de 5 ou no gráfico de 10 minutos. Depende do contexto, depende do cenário, depende em que tipo de trade eu estou executando, tá bom?
Então, se você olhar para esse gráfico, você fazer uma compra como essa era uma compra muito arriscada, olhando somente para o gráfico de 10 minutos. Por quê? Porque ele poderia simplesmente estar fazendo aqui, né, um processo corretivo desse movimento de baixa para tentar fazer aí uma segunda pernada de baixa mais relevante. Então, esse cenário ele era possível. Só que o que eu fiz? Lá no gráfico de 60 minutos, olha só, eu já tinha essa tendência de alta, então nós tivemos aqui um movimento impulsivo, um movimento primário impulsivo, um movimento primário corretivo, um movimento secundário corretivo. Se eu considerar a Fibonacci aqui desse movimento, ele retraiu basicamente 38%. Então, geralmente quando o mercado ele corrige 38% de um movimento primário, de um movimento impulsivo, mostra que a tendência ainda é uma tendência forte, tá? O 38%, quando ele é respeitado, como aconteceu aqui, observa que ele testou os 38% e foi para cima, ele valida para mim que nós temos ainda um mercado ainda tendendo para aquela tendência primária ainda nós podemos esperar um movimento direcional, um movimento forte, tá bom? E aí olha só, e aí ele já começa novamente uma nova, calma aí, deixa eu desligar esse, e ele já inicia para mim um novo ciclo impulsivo, né, com movimentos impulsivos, movimentos corretivos. Olha só o movimento de ontem, a correção de ontem e esse movimento aqui acontecendo, tá? Se eu olhar para o último movimento principal que aconteceu aqui, né, foi basicamente esse movimento, e depois basicamente essa correção, né, até porque, na verdade, eu tive um movimento secundário aqui, ó, olha só, né, ele me deu um movimento secundário, fez essa correção, e o que eu esperava hoje? Eu esperava pelo menos um teste nessa máxima, e se ele rompesse essa máxima, a possibilidade de ele vir buscar esse próximo nível de preço. Isso não aconteceu, ele veio muito próximo da região, mas eu não descarto que isso aqui possa ser uma bandeira de alta para ele impulsionar o mercado para cima amanhã, até porque olha só a região que ele está respeitando, tá bom? O ponto aqui interessante é que quando eu traço Fibonacci aqui desse movimento, como eu falei, né, eu tive aqui um movimento intermediário, ele corrigiu para mim 50%. E se eu pegar Fibonacci desse movimento aqui principal, olha como ele respeitou para mim a retração de 38%. O que eu acabei de falar para você, que geralmente quando o mercado ele retrai 38%, nós podemos esperar uma tendência, um movimento de continuação ainda bem significativo, ou seja, ainda existe uma força compradora, se a tendência for de alta, uma força vendedora bem significativa quando o mercado faz uma retração curta de 38%. E aí ele fez a mesma coisa aqui, basicamente, ele fez esse movimento de alta ontem, inclusive, se eu fizer a projeção aqui, ó, calma aí que eu estou me perdendo aqui com esse imã. Se eu fizer essa projeção aqui, olha só, se eu fizer essa projeção aqui, ele fez uma máxima nesse primeiro alvo desse pivô que ele acionou ontem com o gap, tá? Então ele fez um movimento impulsivo, correção, ontem ele acionou com gap e veio no primeiro alvo desse movimento. Se ele retomar a tendência e der continuidade, ele vem nesse próximo alvo, que é o que eu especulo que ele ainda vai vir buscar com grande possibilidade essa região, tá? Com grande probabilidade essa região, tá bom? Observa que a minha aplicação de Fibonacci, né, ela vai se dar em vários pontos. E Fibonacci, eu posso dizer para você que ela é uma ferramenta muito importante. Olha o que ele cria aqui para mim quando eu traço Fibonacci de dois pontos diferentes. Ele cria para mim uma região de retração de Fibo que se torna uma região muito relevante e que dificilmente o mercado vai perder essa região. Então, quando você estiver pensando num trade de reversão, lá pelo seu gráfico operacional, gráfico de 5, 10 minutos, e você estiver olhando para uma tendência como essa, você precisa ter muito cuidado aonde você vai fazer os seus trades contra aquele movimento primário, porque a chance de você tomar um stop, principalmente se for uma retração curta, como foi aqui no caso de ontem, uma retração curta, você provavelmente vai tomar um stop, tá? Ou seja, não fazia nenhum sentido eu operar na Vale vendido com um cenário como esse, uma tendência de alta aqui estabelecida, né? Médias menores, por exemplo, média de 9, média de 20 períodos, tudo ascendente e inclusive, olha só como que a média de 9 períodos, ela serviu de suporte dinâmico aqui nessa região. Então eu tinha nível de preço, eu tinha retração de Fibonacci e tinha média móvel ancorando o preço aqui para mim nessa região. E cara, sem dúvidas, sem dúvidas, se tem uma coisa que você não pode ignorar, são as retrações de Fibonacci, tá? Inclusive, se você não conhece, eu tenho um projeto educacional que eu chamo de Protocolo Bereshit. Dentro do Protocolo Bereshit, que é um ambiente onde você vai passar 12 meses em uma total imersão comigo como seu mentor, você vai ter acesso ao curso Jornada Bereshit. Esse curso ele é composto por 30 aulas, 7 módulos, tá bom?
E dentro desses 7 módulos, existe um módulo específico que eu falo somente sobre Fibonacci. Não é uma aula, é um módulo onde eu vou falar para você como que você vai utilizar Fibonacci das mais diversas formas que você pode aplicar Fibonacci, retração, projeção e outras formas também que eu utilizo Fibonacci aí, trabalhando esses dois princípios de retração e projeção. Então, Fibonacci é uma ferramenta muito importante e ela vai muito além daquele princípio de você traçar uma retração ou traçar um espelhamento para cima. Existe muito mais informações relevantes para o Fibonacci, né? Inclusive ontem eu falei sobre a possibilidade de que o dólar poderia fazer uma mínima em uma região do 5,665, que se não falha a memória, e basicamente foi a mínima do mercado naquela região. E ali, a grande base daquela região era o que eu chamo de confluência de Fibonacci, né? Ou seja, são pontos diferentes de Fibonacci que vai me dar uma confluência naquela região, beleza? Então, se você ainda não conhece o projeto, tem um link aqui na descrição. Bem, deixa eu voltar para a tela aqui. Então, essa região aqui era uma região, né, de demanda que tinha potencial para defender o preço, tinha potencial para defender o preço, e aí o que, que você espera? Al-Brooks fala, apesar de eu não ser um cara totalmente adepto à metodologia de Al-Brooks, mas tem sim alguns princípios que eu tenho guardado para mim, né? Principalmente não a parte operacional, mas mais a parte de alguns conceitos, né, que ele fala. E um deles é bem interessante. Quando o mercado ele tenta por 2 vezes fazer um movimento e ele falha, é esperado que ele faça um movimento oposto, né? E ele me falha aqui ontem, ele deixa uma falha nessa região, e depois de ontem para hoje ele deixa uma segunda falha nessa região. Então, a partir do momento que ele falhou aqui uma primeira vez, falhou aqui uma segunda vez, o que, que eu espero? Eu espero que ele faça um movimento oposto. E o movimento oposto seria ele voltar para testar essa máxima aqui, tá? Então, observa só que pelos 60 minutos era uma região que tinha total potencial para defender o ativo, né, a Vale, ser defendida nessa região, e, consequentemente, gerar um impulso aí para cima a favor da tendência, tá? Agora vamos lá no gráfico operacional. Eu vou tirar essa média de 9 períodos aqui, porque esse trade ele não se baseou em médias, ele se baseou na região dos 60 minutos que eu acabei de mostrar para você e no comportamento aqui do gráfico, no gráfico de 10 minutos, tá? Esse trade foi executado pelo gráfico de 10 minutos. Então observa para mim que ele fez esse movimento de alta, olha como que o preço lateraliza nessa região. Então nós tínhamos aqui um range estreito de negociação. Ele não era um range operável, então não valia a pena você operar essa região. E aí você vê que o preço ficou basicamente ontem, todo o pregão, a partir das meio-dia e meia, ele ficou lateral aqui, tá? Nessa região. Tá? E aí olha só, primeiro candle do dia hoje, ele já sai dando uma ignição nessa região, olha o tamanho dessa barra, e ele coloca para mim um segundo candle também de força nessa região. Bem, eu poderia pensar aqui uma possibilidade de ele romper essa região, fazer uma troca de polaridade e entregar uma continuação, tá? Só que pela pressão compradora que eu tinha e pelo movimento acontecendo a favor da tendência, não fazia sentido eu esperar esse possível pivô dentro do intradiário, porque talvez ele poderia construir esse pivô, né, lá em cima, e que já era um ponto que na verdade eu já está pensando pelo menos em fazer uma parcial, que foi basicamente o que aconteceu. Olha só onde que ele construiu o pivô, ele construiu o pivô quase na máxima de ontem, né? Então não era tão interessante para mim, apesar que ficou muito próximo do meu ponto de entrada. Se eu fosse comprar, ó, pelos 10 minutos, considerando o rompimento, ó, a minha compra se daria 0,57 ou 0,60, considerando o stop, acima do meu ponto de entrada, ok? Você viu aquela média de 9 períodos que eu coloquei lá nos 60 minutos? Eu vou plotar aquela mesma média aqui, tá? Essa média aqui é a média de 9 períodos dos 60 minutos plotada num gráfico de 10 minutos. E olha só o que aconteceu aqui, olha que interessante. Olha como que esse primeiro candle ele abre, né, já fechando acima da média de 9 períodos dos 60 minutos, e o segundo candle, que foi o candle que eu entrei, ele basicamente ele faz um micro, né, ele faz um pullback em cima da média e vai para cima. Se eu for num gráfico menor, né, isso vai ficar mais notável, né? Olha só o que acontece aqui nos 2 minutos, né? Isso vai ficar um pouquinho mais notável. Claro, eu não preciso, olha só aqui, ó. Você tem um movimento, olha só como que ele retrai na média, tá? Eu não preciso dos 10 minutos para isso, né? Eu não preciso dos 2 minutos para isso. Pelos 10 minutos é suficiente, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um trade de rompimento, tá bom? Deixa eu tirar aqui essa média agora. Isso aqui foi uma operação de rompimento. Detalhe, outro ponto importante, fechando acima da VWAP, tá? Esse aqui é um outro ponto importante também para mim, tá? Então, vamos lá, deixa eu marcar aqui os pontos aqui dessa operação. Eu vou marcar aqui o meu ponto de entrada. Eu vou marcar aqui o meu ponto de stop. Eu vou marcar aqui o meu ponto de parcial. E aonde era a intenção do meu alvo final, que ele acabou não indo, tá? Mas tudo bem. Então, a minha entrada, ela se deu exatamente aqui, ó, na superação dessa barra, tá? 5,490 foi onde eu comprei.
Acho que foi 5,489 essa compra aqui, se eu não me engano. 5,4, vamos colocar 5,490. O stop ficou basicamente na mínima dela, né? O stop no 5,459. Aqui que ficou esse stop, era um stop, se não me engano, de 0,54%. Era 0,57% em porcentagem, tá? Eu fiz uma parcial aqui no 5540, foi essa parcial que eu fiz, foi aqui. Ela aconteceu basicamente aqui, ó, 5540, tá? Aqui que foi feita essa parcial, então foi uma parcial basicamente de risco-retorno de quase 2 para 1, né? Foi uma boa parcial. Observe que essa parcial, ela demorou um pouquinho para acontecer. Por quê? Ele testou a máxima de ontem e de forma bem simétrica, temporariamente ele respeitou a máxima de ontem. E aí eu te pergunto, o que você acha que fez eu manter essa operação, mesmo sabendo que ele estava querendo falhar na máxima de ontem e que tinha sim potencial para falhar nessa região? Basicamente a leitura da ação do preço, que eu já vou comentar um pouquinho aqui do cenário que eu estava olhando, tá? Perfeito? Então foi feita aqui uma parcial de quase 2 para 1 nessa operação, beleza? E o meu alvo final, que acabou que ele não veio buscar, estava aqui, ó, no 5,590. Ele veio muito próximo, né? Ele fez uma máxima aqui, ó. Ele fez uma máxima no 5,567, tá? E aí o mercado começou a falhar. Eu coloquei o meu trailing stop. Deixa eu colocar uma coloração diferente aqui do meu trailing stop. Eu coloquei o meu trailing stop aqui nessa mínima, tá? 5,529, tá bom? E na verdade eu saí antes do trade, tá? Ele não me tirou no trailing stop. Eu acabei encerrando o dia, peguei aquele trade também que eu compartilhei lá no Instagram. E inclusive, se você não me segue no Instagram, tem um link aí na descrição, tá? Eu peguei aquele trade no índice lá, que acho que deu uns 230, 40 pontos. E aí também acabei encerrando a Vale, porque nós já estávamos falando aí de um trade que já estava se desenrolando. Acho que estava mais ou menos por aqui. Cara, foi um trade de no mínimo 5 horas, tá? Claro que eu não fiquei as 5 horas na frente do computador, eu saí, fui almoçar, mas foi basicamente um trade de 5 horas, ou seja, eu comprei o mercado eu comprei o mercado na abertura, 10 e 10, e fiquei basicamente o dia todo posicionado, né? E aí acabei no final do dia finalizando, já estava um pouco cansado, né? E já tinha sinal sim de uma bandeira de baixo, que inclusive eu tracei ela pelos 5 minutos, ó, né? Que ele poderia acionar, mas eu não saí por causa da bandeira, foi basicamente que eu já estava realmente cansado, queria encerrar o dia, tá? Beleza, meus caros? Tranquilo? E olha só aqui o que me deu confiança para me manter nessa operação, tá? No gráfico de 5 minutos, que é onde acontece muito esses tipos de evento que eu vou mostrar para você, ele me deu basicamente dois eventos aqui, eu poderia dizer. Ele me deu, principalmente, né, eu posso dizer aí com mais particularidade, ele me deu pelo menos aqui um evento aqui que eu chamo de... Cadê? Um evento aqui que eu chamo de bear trap, tá? Ele não foi talvez tão destacado, né? Eu diria assim, tão notável, mas observa só, ele deixa esse candle 12 para mim, as vendas aqui são acionadas, a partir desse momento o stop dos vendedores aqui em cima, né? Aí ele já começa a estopar aqui os vendedores, então eu esperava mais um impulso aqui para cima. Mesma coisa aqui, máxima do dia nessa região, né? Ó, deixa eu marcar aqui. Máxima do dia de ontem, né, do pregão de ontem, olha só, máxima. Olha como que ele começa a acumular nessa região. Só que observa que ele não rompe de primeira, mas olha só, ele lateralizou. Então, o que ele estava fazendo aqui? Movimento impulsivo, movimento corretivo em formação de triângulo ascendente, movimento impulsivo, correção, movimento impulsivo, ou seja, um dia de tendência, né? E aí, novamente, era esperado que quando ele rompesse essa máxima, ele desse realmente aí mais uma pancada para cima, porque essa região aqui, com certeza, ela foi gerando bastante venda aqui nessa região. Olha só o tanto de sinais de venda, né, que para quem fica caçando topo pode ter realmente executados de venda aqui nessa região. Muitos sinais. E aí, com certeza, o stop aqui estava, sei lá, 1, 2% aqui acima dessa região. Então, era esperado que quando ele começasse a andar, 1, 2% não, 1, 2 centavos aqui acima dessa região. Era esperado que ele desse mais uma pancada para cima. Isso, inclusive, eu comentei lá nos meus stories do meu Instagram, beleza? Bem, e aí basicamente foi essa operação que eu peguei na Vale no dia de hoje, tá? Então estão aí as marcações, foi um trade bom, né? Um trade positivo, e ele se desenrolou dessa forma, tá? Então, o que eu quero falar aqui para você com um princípio de conclusão? Vamos lá. Então, sempre quando você for executar uma operação, seja num gráfico de 5, 10, 2 minutos, você precisa olhar para que lado a tendência dos 60 minutos, para que lado dos 60 minutos ele está se desenvolvendo. Ele está numa tendência primária de alta, ele está numa tendência primária de baixa. Evita ficar operando contra a tendência dos 60 minutos,
principalmente nos dias que você acredita que o mercado está numa zona de retração, de um movimento maior, como eu mostrei aqui, não uma retração daquele mesmo dia, mas geralmente uma retração que ela vai acontecer, por exemplo, de um pregão para o outro, ou de dois pregões, como por exemplo essa daqui, né? Esse aqui, ó, para você ver, ó, ele, ele fez aqui esse movimento de terça-feira, né? Olha só, terça-feira ele faz esse movimento, né? Ele começa aqui a fazer esse movimento, tá? Aí daqui ele já começa de terça para quarta, já faz esse movimento e ontem ele faz esse movimento. Então eu tinha aqui uma retração muito importante de preço. Não era uma retração daquele último movimento de alta lá nos 5 minutos que aconteceu naquele mesmo dia, era uma retração de dias anteriores. E aí você olha para esse Fibonacci, para essa retração de Fibo e fala para mim se ele não respeita, né? E aí eu tinha aqui retração macro de 38%, eu tinha a média de 9 períodos dos 60 minutos aqui ancorando o preço, tá bom? Então era esperado que ele viesse pelo menos testar essa máxima aí. Ou seja, por que que eu vou vender Vale, sendo que eu tenho um mercado indicando para mim que ele vai dar continuidade ao movimento de alta? Eu, inclusive, eu criei de forma de checklist, eu criei algumas regras que é interessante eu utilizar para trade de reversão, porque trade de reversão tende a ser os trades mais complexos que existe, tá? E se você não souber como operar reversão, o que vai acontecer? Você vai performar bem nos dias de tendência e dia que o mercado, por exemplo, começar a dar sinais de reversão, talvez pode ser os dias que você realmente vai começar a tomar stop, porque dificilmente o mercado ele vai reverter naquele primeiro momento. É claro que eu não considero somente a média de 9 períodos dos 60 minutos para saber se eu vou fazer um trade de reversão ou não. Ela é também um ponto importante, mas principalmente você precisa ler o contexto do preço. Então é muito importante você ter essa base operacional. Tá bom, meus caros? Bem, o que eu trouxe aqui para você basicamente é um pouco de tema técnico, mas também uma forma diferente de você olhar para o comportamento do preço. Então você não deve ficar preso a um princípio de que você só olha para aquele gráfico que você está operando. Por exemplo, ao Brooks ele vai defender muito a ideia de você focar somente naquele tempo gráfico que você opera e tudo bem. Eu, particularmente, eu não gosto disso, tá? Eu já sigo um pouquinho ali daquela linha de pensamento que vem, por exemplo, de Elliott, que vem, por exemplo, de Alexander Elder. Eu não uso o mesmo conceito de Alexander Elder, da forma que ele aborda, né, dentro da literatura dele, mas eu uso sim o conceito. Só que não adianta você olhar, por exemplo, para 2, 3 tempos gráficos se você não sabe o que você está olhando. Aí, na verdade, vai gerar só uma confusão. Então, se você ainda tem dificuldade para entender esse princípio de tipo, pô, eu estou olhando para um gráfico de 60 minutos, mas que sentido vai fazer para mim esse gráfico de 60 minutos para mim executar os meus trades nos 2, nos 5, nos 10 minutos, entende? Se você não tiver essa percepção ainda, então você precisa estudar mais, ok? Isso é importante. E nesse tempo eu sugiro que você foque mais no gráfico que você está operando. Mas pelo menos olhe para o gráfico de 60 minutos, veja qual que é a tendência que ele está se desenvolvendo e evite operar contra aquela tendência em qualquer possível sinal que ele está deixando ali num gráfico operacional de 5 minutos, porque a chance desse sinal falhar é muito grande. Bem, só para vocês entenderem o que eu estou falando, deixa eu concluir aqui mostrando o cenário do índice. Olha só, o índice mesma coisa, muito parecido com a Vale, né? Ele também numa tendência de alta, olha só, né? Também numa tendência de alta. Em algum momento, olha só o que ele faz para mim. Ele faz um movimento de alta, ele faz uma troca de polaridade nessa região. Inclusive esse candle 14 era um candle comprador. Por que eu não comprei essa barra 14? Eu não comprei porque ele já estava muito próximo da máxima de ontem, tá? E aí eu fiquei um pouquinho preocupado em executar esse trade. E o índice, ele tende a falhar muito mais do que os outros ativos. Ele é um pouquinho mais complexo de se operar, tá? Fala isso quem já está no mercado há muitos anos, então eu não estou falando uma coisa da boca para fora, eu sei o que eu estou falando, tá? Mas de qualquer forma, essa barra 14 ela foi uma barra compradora. Se eu tivesse entrado nessa operação, ia ser um stop de 300 pontos e ele teria andado para mim 330, basicamente 1 para 1 de risco-retorno. Sinceramente, eu acho que seria um trade que talvez eu ia sair no 0 a 0, talvez eu teria feito um barra barra consciente da região. Eu não ia tomar stop, porque ele já teria andado aí 1 para 1 de risco-retorno, e uma região complicada eu não ia dar tanto espaço para esse trade, mas provavelmente também não seria um trade tão positivo, porque, né, olha só, no máximo aqui foi um barra barra que ele tirou aí talvez com uns 200, 180 pontos aí. Tudo bem, ele faz um movimento de baixa, observa que ele anula esse movimento aqui de alta, e aí o que você começa a enxergar aqui? Olha só para você ver como que é perigoso você operar qualquer sinal de reversão que está dando no gráfico operacional sem você olhar
para ver o que está acontecendo lá num gráfico maior, como, por exemplo, o gráfico de 60 minutos. Aqui eu tenho certeza que estopou muito trader aqui, porque realmente faltou conhecimento. Olha só, ele começa a fazer uma formação de bandeira, inclusive uma formação legal de bandeira, né? E aí ele falha aqui nessa região. Essa LTA ela foi traçada depois que ele estourou para cima eu tracei, ela não existia aqui antes, ok? E olha só uma coisa aqui muito importante, olha como que o preço ele se ancorou na média de 9 períodos dos 60. Ela subiu um pouquinho porque o preço puxou ela para cima. Antes ela estava bem aqui, ó, tá? Essa média ela estava passando bem aqui, tá bom? Bem aqui nesse ponto, tá? Então, um dos princípios que você precisa ter cuidado quando você for operar trade de reversão é você operar contra a média móvel de 9 períodos dos 60 minutos, tá? E nós estamos falando aqui da média móvel de 9 períodos exponencial, quando o mercado, o preço está muito em cima dela. Quando o mercado ele está dando sinais de reversão, mas ele está afastado da média de 9 períodos dos 60, você está mais tranquilo. Quando ele está em cima dela, cuidado que a chance de falha é grande, tá? A taxa de falha é grande. Olha só como que o mercado parou nela que hoje ela serviu de suporte dinâmico o dia todo hoje, até que ele realmente, a manhã toda, até que ele realmente estourou para cima, tá? Vamos lá nos 60 minutos para ver o que estava rolando? Olha só, deixa eu tirar aqui agora essa bandeirinha que não validou, né? Olha só o que ele estava fazendo já ontem aqui, ó. Então você vê que já tinha característica de um movimento impulsivo, movimento corretivo. Olha só, a mesma coisa que eu fiz lá na Vale. Vamos traçar a FIBA aqui. Ó, se eu traçar desse movimento, ó, nem desse movimento ele corrigiu para mim uma retração legal, né? Ó, ele corrigiu daqui 38%, porque foi o último movimento impulsivo. O último, ó, movimento impulsivo, uma pequena correção, né? Um pequeno movimento impulsivo, correção, e daqui ele foi. Olha só a simetria dessa retração. O que eu falei para vocês dos 38%? Pois é. E aí, olha só depois o que ele faz. Barra 1, barra 2, e ele entrega esse super movimento de alta aí. Beleza? Mesma coisa, muito parecida com a Vale, né? Com a Vale só não conseguiu ir tão além do topo anterior, mas basicamente a mesma movimentação. Ele veio buscar quase o segundo alvo aqui, ó. Ele veio buscar, na verdade, o segundo alvo aqui. Acho que cravou, será? Vamos ver. Cravou, ó, segundo alvo aí, ó. Cravado. 137,390. Eu estava num trade aqui no 137,400, meu alvo, tá? Eu acabei saindo com menos, saí com 200 pontos, mas ele também não teria cravado o alvo, ele teria me deixado na pedra aí por 10 pontos. Que eu coloquei o alvo exatamente no 137,400, ele veio exatamente no 137,390. Só que eu acabei saindo antes do trade, eu fiz uma compra aqui de acionamento, ele me tirou com uns 200 e poucos pontos, tá? Ele me tirou mais ou menos por aqui, nessa regiãozinha aqui, tá? Mas assim, já era um movimento cansado, final do dia, né? Metade do pregão, mercado muito esticado, então não foi um trade que eu dei muito espaço para ele, né? Mas olha só, veio na região ali, tá? Enfim, beleza, meus caros? Então fica aí um pouco dessa linha de pensamento aí sobre como você deve olhar para o gráfico se tratando de trade de reversão. Então você precisa ter muito cuidado com operações de reversão, você precisa aprender a ler, né, e aplicar o conceito de triplo screen operacional dentro de um princípio de tendência, dentro de um princípio de movimento impulsivo, movimento corretivo, e dentro do princípio de fractais, porque dentro de um movimento maior que está acontecendo nos 60 minutos, uma perna, por exemplo, uma perna de alta e uma perna corretiva nos 60 minutos, você tem basicamente um ciclo completo, né, acontecendo num tempo gráfico menor. E é muito importante você aprender isso aí, para você realmente não só evitar stops, né, operando contra esse cenário, mas consequentemente conseguir extrair, digamos assim, melhor desses movimentos que são dias muito favoráveis, como aconteceu no dia de hoje. Beleza? É isso aí que eu queria compartilhar com você. Não esquece seu like aí nesse vídeo. Um abraço e até a próxima.